Graça e paz, meus amados irmãos. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Nós estamos numa jornada, na Epístola de Gálatas. Epístola de Gálatas. Estamos caminhando nela, versículo a versículo, aprendendo cada dia mais com essa epístola, que é uma epístola cristológica, que fala sobre Cristo. Ela é muito importante na vida da igreja. Provavelmente, conforme os estudiosos, seja a primeira carta escrita de todas as cartas, seja Gálatas, porque aqui eram os primórdios do Evangelho, onde o Evangelho estava chegando para os gentios que somos nós, os não-judeus. E nós estamos no capítulo 1, hoje nós vamos focar no verso 21, do verso 20 ao 21, a gente falou um pouco no verso 19 e 20 semana passada, e vamos focar no verso 29 e 21, mas nós vamos ler a perícope completa. Nós vamos ler Gálatas 1 do 11 até o 24. Eu gostaria de fazer uma leitura alternada com a igreja, que a igreja pudesse me acompanhar. Eu gostaria de ler os ímpares e que a amada igreja lesse os pares. Gálatas 1 do 11 até o 24. Quem não tiver a palavra de Deus vai estar exposta aqui no Data Show. Amém, igreja? A palavra de Deus nos diz assim: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta. Eu persegui a igreja de Deus e procurava destruí-la. Verso 15: mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui às regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. E não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. Amém. Curva sua cabeça novamente, vamos orar por iluminação e compreensão. Essa passagem tão rica e tão poderosa. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E bendizemos, ó Deus, por mais uma noite, por estarmos na Tua casa, a casa de oração. Que o Senhor fale, ó Deus, tremendamente aos nossos corações, através da Tua palavra, que é revelada e inspirada. Mas que nós precisamos de iluminação do Senhor. Iluminação vinda do céu, vinda do alto, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Esta é minha oração, ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, a gente falou um pouco no verso 20, que o apóstolo Paulo aqui, ele fala: ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Então Paulo chama Deus como sua testemunha, para falar diante daquela igreja. Então Paulo, ele era uma testemunha fiel. Deus era testemunha do que Paulo pregava à igreja. O próprio Deus era testemunha da pregação do apóstolo Paulo. E é interessante que a gente vai perceber, a gente falou muito de integridade, que integridade está ligado à verdade de Deus. Integridade é o fruto de um coração convertido.
a gente vai ver a mudança que aconteceu na vida desse homem. Paulo era um perseguidor da igreja, e esse homem muda completamente quando o Espírito Santo encontra esse homem, quando ele é convertido na estrada de Damasco, quando ele tem uma experiência pessoal com o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele pregava um evangelho verdadeiro, genuíno, e ele diz, ele diz assim no verso 20: afirmo a vocês diante de Deus. Era como se Deus, quando Paulo pregasse, fosse a própria testemunha dele. Deus é minha testemunha, testifico ou afirmo que Deus é quem está me direcionando. Não minto, o apóstolo Paulo diz isso aqui, eu não minto, que Deus, que não estou mentindo. Então ele pregava com autoridade do céu, do Pai, através do chamado que o Filho fez a ele na estrada de Damasco. E isso causou em que, no apóstolo Paulo? Causou uma transformação radical no coração do apóstolo Paulo. Radical. Trouxe regeneração, mudança de vida, principalmente mudança de valores. O que é que a gente percebe hoje? Que há uma inversão de valores na sociedade. E o apóstolo Paulo, antes que perseguia a igreja, matava a igreja, um falso legalismo, esse homem passou a viver único e exclusivamente a verdade de Deus. Paulo foi transformado, e a palavra de Deus autenticava o que Paulo dizia. Houve mudança. Aquele homem passou a ser um homem íntegro, reto e temente a Deus. Era isso a vida de Paulo, homem íntegro, reto e temente a Deus. Ele vivia o que pregava e pregava o que vivia. Ele era um homem totalmente diferente. O evangelho que Paulo pregava mudou Paulo totalmente. E se esse evangelho que a gente anuncia, ele não muda a pessoa, isso é sinal de que não houve regeneração. O primeiro sinal que houve regeneração e mudança de vida no apóstolo Paulo foi sua mudança radical. A partir daquele momento ele era um homem que vivia a verdade de Deus, era um homem íntegro e que glorificava a Deus, a integridade do crente. Um crente que serve a Deus, que vive a verdade de Deus. Nós não temos que ligar muito para a reputação, mas nós temos que nos preocupar justamente com caráter, integridade, o que Deus pensa de nós. Reputação é o que o ser humano pensa de nós aí fora, e nós não estamos muito preocupados com isso, mas nós estamos preocupados com a nossa integridade. Integridade é o que Deus pensa de nós. Então nós temos que nos preocupar com isso. E Paulo, ele não tinha preocupação, porque ele falava e sabia que não estava mentindo. E essa verdade que o apóstolo Paulo pregava era uma verdade absoluta. Deus, ele é verdade, ele é verdadeiro. Eu vou pedir aqui a Igor para colocar aqui Isaías 65:16. Então ele é a própria verdade, Deus é a verdade. E o apóstolo Paulo testemunhava isso diante de Deus, o evangelho que ele pregava. Eu vou pedir a Amanda para colocar aqui, que a TV não está passando aqui. Se puder, eu agradeço. Diz assim, verso 65. Assim quem quiser ser abençoado na terra, será abençoado pelo Deus da verdade. Só até aqui. Então ele é a própria verdade, o Deus da verdade. Por isso que o apóstolo Paulo, ele dizia que não mentia, porque ele pregava o evangelho diante de Deus. Ele teve uma experiência com o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo na estrada de Damasco. Então tudo o que ele fazia, tudo o que ele falava era autenticado pelo próprio Deus. Deus como testemunha fiel. Deus é minha testemunha do que o que eu falo é a verdade. E o que é que Deus diz lá em Números 23:19, Igor? Vai dizer que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então não há mentira quando você prega a verdade de Deus. Números 23:19. Números 23:19. Olha o que é que ele diz aqui. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não o cumprirá? Deus cumpre todas as suas promessas nas nossas vidas.
Às vezes nós aqui nos distanciamos da sua presença e nós temos que voltar, buscar Ele. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Resumindo, Ele não muda, Ele é imutável nas suas promessas. Todas elas vão se cumprir em nossas vidas. Ele não muda, Ele não é que nem o homem que toda hora tem um pensamento, um desvio, pensa numa coisa, pensa noutra. Não, Ele não muda, Ele é imutável. Deus não é homem para que minta, Ele não muda. Por isso que mentira para o apóstolo Paulo aqui era uma ofensa, a integridade de Paulo. E Paulo era um homem que adorava a Deus na prática, na verdade. Por isso nós temos que dizer a verdade. A verdade às vezes pode custar quase tudo para os crentes, mas nós temos que dizer a verdade, mesmo que custe algo ou quase tudo. Mas a verdade, essa verdade, ela vai ter que ser anunciada, falada e proferida. Nós não podemos nos afastar dela. Somente assim Deus é glorificado através das nossas vidas. Quando nós temos compromisso com essa verdade, era o compromisso do apóstolo Paulo. Cada verdade anunciada pelo crente através dessa palavra é um espelho que vai refletir aqui na terra. E nós somos o sal e a luz do mundo, para que possa refletir a glória de Deus. Nós, a igreja de Cristo aqui na terra. A verdade é ligada ao quê? A integridade. E automaticamente traz o quê? O testemunho do crente diante do mundo, diante de uma sociedade. E Paulo afirma aqui: eu não mentia, não minto. No verso 20 ele diz isso. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Eu não falto com a verdade. Eu prego a verdade, eu falo a verdade. A verdade tem que ser sustentada. Sustentada. Essa verdade aqui, a palavra de Deus, que é a verdade, sustentada e comunicada. Nós temos que expressar essa verdade nas nossas faces, no nosso dia a dia, como vida, estilo de vida. Nós temos um propósito. Qual o propósito? Falar essa verdade, anunciar essa verdade. Vidas com propósitos. Qual o nosso propósito? A verdade de Deus, a verdade que liberta. Nós temos que ter a moldura do crente, está dentro dessa verdade aqui. Pode ter certeza que você não se dará mal quando você está moldado a essa verdade aqui, que é a palavra de Deus, revelada, inspirada. O mundo lê mais a verdade que nós falamos do que nós, como se nós estivéssemos aqui vivendo fora do mundo. Eles leem o que nós somos. Por isso nós temos que expressar essa verdade. Nós temos que ser essa expressão da verdade. Por isso que Paulo tinha convicção. Eu falo, escrevo a vocês, diante de Deus, testifico, não minto, que falo a verdade. Nós temos que ser uma expressão dessa verdade de Deus. Convicção do que nós falamos. A melhor Bíblia será as pessoas lendo as nossas vidas e nós anunciamos o que está através da palavra. Essa é a melhor Bíblia. Eles vão ler o quê? O nosso estilo de vida, como nós vivemos, como nós estamos testemunhando, a nossa conduta diária. Qual a nossa conduta diária? É a verdade pregada, é a integridade. Isso aí preenche, tem que preencher todo o vazio do nosso coração, para que ouvidos ouçam a palavra de Deus e sejam transformados por essa verdade, corações transformados por essa verdade. Por isso nós temos que viver uma vida de integridade. Integridade no que nós venhamos a fazer ou dizer. Por isso que a palavra do crente é não, não, sim, sim. Se não for e não puder fazer, diga não. Não adianta, é não, eu não posso. Não prometa, eu não posso. Não posso, eu não posso. É isso que a gente tem que fazer. A integridade mostra que nós vivemos na verdade, e isso é uma transformação real. A integridade visível, audível aos olhos, aonde quer que nós estejamos. Por isso que Paulo dizia isso no verso 20. Eu vou ler e vou voltar. Testifico ou afirmo diante de Deus que não estou mentindo. A mentira pertence ao velho homem, ao velho eu, e esse velho homem tem que ser enterrado. Enterrado.
Paulo agora afirma a verdade com coragem e convicção. A igreja tem que ter convicção do que fala e do que vive. Porque senão, meus amados, como nós impactaremos? Como é que eu vou impactar se eu falo uma verdade como se fosse mentira? Se eu falo uma verdade que não convence ninguém? Então nós temos que ter a expressão dessa verdade, a coragem, para quebrar paradigmas, quebrar barreiras. Então, a mentira pertence ao velho homem, a nova natureza, ela abomina a mentira. A gente vai ler isso aí, o apóstolo Paulo, ele faz um jogo de palavras nas cartas, que ele vai mostrar. A nova natureza, ela abomina a mentira. Coloque bem aqui para mim, Igor, Efésios 4, do 22 ao 25. Olha o que é que ele diz nesse texto, olha como é interessante, meus amados. Olha o que é que ele diz, até o 25, ó. Quanto à maneira antiga de viver, ó, vocês foram instruídos a deixar de lado, ó, a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Nós temos que matar e enterrar ela. Versículo 23. A se deixar renovar no espírito, no entendimento de vocês. Verso 24. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus. Ele vai dizer, ó, como é que nós temos que viver? Em justiça, retidão, procedentes da verdade. Essa verdade liberta, essa verdade cura e traz essa justiça e essa retidão de Cristo. Aí ele diz, para terminar no verso 25, por isso deixando, ó, a mentira de lado, pertence ao velho homem, não é mais o velho eu, não é o novo eu, mas o velho homem, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu propósito, porque somos membros do corpo de Cristo. Não tem mais lugar para a mentira. A verdade que vai libertar pessoas. É isso que tem que ser, porque agora nós fazemos parte de uma nova vida, ligados ao corpo de Cristo, Cristo como cabeça, direcionando a sua igreja. Por isso que nós temos que fazer um exame do nosso coração. Um exame do nosso coração. Essa verdade nos libertou. Essa verdade, ela penetrou no meu coração. Eu faço parte dos membros do corpo de Cristo, para que essa mentira não exista mais. Cada um fale a verdade segundo, olha o que ele diz, cada um fala a verdade como ao seu próximo, porque somos membros do corpo, o corpo bem ajustado. A verdade, ela vai fortalecer dia a dia o caráter cristão. Essa verdade aqui, que o apóstolo Paulo vivia com ela, pregava ela. Nós temos que ter insistência em falar a verdade, essa verdade, as escrituras sagradas, essa verdade. É um estilo de vida, e o estilo de vida de Paulo era esse: falar a verdade e viver a verdade. O caráter moldado, um caráter transformado pelas grandes verdades de Deus que nos alcançou. Nossas decisões têm que ser tomadas agora segundo a verdade que nos liberta. E nós temos que ser fiéis às pequenas coisas, meus irmãos, as pequenas coisas, fiéis diariamente às pequenas coisas. Nós temos que ser verdadeiros com as pequenas coisas, os pequenos contatos que nós temos no dia a dia. As promessas de Deus vão se cumprir nas nossas vidas, quando nós vivemos a verdade e através da verdade. Um castelo, ele pode ser demolido, ou ele pode cair por causa de uma rachadura. Toda uma casa de andares, por causa de uma rachadura, ela pode ser demolida, ela pode cair. A verdade, ela tem que ser alvo das nossas vidas, as pequenas coisas, para que nós possamos ter uma fé abrangente, uma fé cheia, uma fé de gigantes, como diz Hernandes Dias Lopes. Essa fé que nós temos que ter. A integridade, ela nos inspira a seguir Cristo, porque nós já fomos libertos por essa verdade. Paulo representa aqui, faz uma representação nessa carta de Gálatas, justamente isso. Eu estou pregando a verdade para vocês, eu estou pregando o evangelho da verdade, não minto para vocês, Deus é minha testemunha. Por isso que nós temos que ter convicção,
A liderança espiritual tem que ter convicção do que é que nós estamos fazendo na igreja. Pais, pastores, professores, integridade, o Evangelho, para que nós possamos mudar o nosso meio, o nosso ambiente, através dessa verdade aqui, que o apóstolo Paulo falava, que ela foi nos dada, que é a palavra de Deus. Por isso nós temos que continuar, permanecer. A gente vê aqui nesse verso 20, meus amados irmãos, que Paulo, ele escreve esse verso 20 aqui, para mostrar que mesmo diante das dificuldades que ele passou, ele foi perseguido pelo seu próprio povo, mas o apóstolo Paulo não deixou de pregar a verdade de Cristo, ele não deixou se moldar pelos ambientes aonde ele vivia. Nós não podemos nos deixar ser moldados pelo ambiente onde a gente vive. Ao contrário, nós temos que ser luz, refletir a luz de Cristo, fazer o diferente. O apóstolo Paulo afirmava diante de Deus, Deus era testemunha dele: testifico, não minto. Que nós possamos ser conhecidos, não por títulos, não, por fama, não, mas por uma verdade inabalável, por uma integridade inabalável. Nada vai mudar as nossas vidas, nada, o nosso cotidiano. Porque, meus amados, há muitas oferendas. O Evangelho, ele é honrado através de nós quando o mundo é impactado pelas nossas vidas. Eles têm que reconhecer Cristo em nós, mesmo que eles não se convertam, porque quem vai converter é o Espírito Santo de Deus. Mas nós temos que ser conhecidos como homens e mulheres íntegros. A verdade pode custar caro, pode, mas a mentira pode custar a eternidade. O que é que o apóstolo Paulo vai dizer na epístola dos Efésios aí? Ele vai dizer que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. O apóstolo Paulo, ele faz agora uma transição. Ele tinha passado em Jerusalém, tinha voltado para Damasco, e agora ele adianta. Ele vai para a Síria e para a Cilícia. E às vezes nós somos chamados para mudar de ambiente ou mudar de estrutura, para que Deus possa ser glorificado através das nossas vidas. O apóstolo Paulo era aquele homem missionário que fazia as suas viagens, e onde ele passava ele impactava. Olha o que é que ele diz, verso 21. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Chamado do apóstolo Paulo era pregar o Evangelho a todas as nações. Paulo, ele mostra aqui aos seus leitores, o que é que ele vai identificar? Que ele tinha ido a Jerusalém e que não tinha ficado nenhuma indiferença e nenhuma lacuna com os outros apóstolos. Ele era apóstolo igual aos outros apóstolos, só que ele foi chamado fora do tempo. Então ele nunca teve problema, não, com os apóstolos, de forma nenhuma. E ele foi para as regiões justamente da Síria e da Cilícia. O apóstolo Paulo passa uma etapa da sua vida nessa região lá, e ele volta para casa. A Cilícia, Paulo era da Cilícia. Cilícia era justamente aonde ficava a cidade dele, chamada Tarso, na Cilícia. Que era província. A Cilícia e a Síria era província de Roma naquela época. Então, a gente vai ver aqui que não importa onde quer que nós estamos, o que importa é que o Evangelho tem que ser pregado. Essa região depois aqui se tornou berço do Evangelho. A cidade mais conhecida era Antioquia, que foi onde os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, onde a comunidade cristã criou seus laços, criou sua estrutura, foi lá. E nós temos que lembrar que Antioquia era quem patrocinava. É muito importante essa região aqui, porque era essa região aqui que patrocinava as viagens missionárias de Paulo. Tá? Paulo era patrocinado pela igreja de Antioquia, que ficava numa dessas regiões aqui. E não era a igreja de Jerusalém que sustentava o apóstolo Paulo como missionário, não. Era a igreja de Antioquia. Justamente hoje, Antioquia
perto da Turquia. Então Paulo, ele mostra, toda a vida que nós estamos lendo as cartas, nós temos que ler Atos, principalmente as cartas de Paulo, porque o apóstolo Paulo dá um vislumbre do que aconteceu nas suas viagens missionárias. Vou pedir a Igor para colocar aqui Atos 9:30. Atos 9:30. Para mostrar que ele foi justamente para Tarso, que ficava na Cilícia. Olha o que ele diz. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali enviaram para Tarso, que ficava na Cilícia. Tá? Agora coloco bem aqui Atos 11:25. 11:25. Atos 11:25. Olha o que ele diz aqui. Diz assim, ó. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. A gente sabe que o apóstolo Paulo andava com Barnabé. Quem iniciou as primeiras viagens missionárias foi Barnabé. Lucas até coloca Barnabé e Paulo. Então foi ele que passou um período com o apóstolo Paulo, que confiou no apóstolo Paulo para andar com o apóstolo Paulo. Então, o que é que a gente percebe aqui? Que Paulo, ele volta para a sua cidade. Olha a importância da nossa cidade, do ambiente onde nós estamos, de pregarmos o evangelho. Paulo volta à sua cidade, à sua terra natal. Ele nasce justamente em Tarso. Saulo de Tarso, Saulo da cidade de Tarso, que fica na Cilícia. Paulo nasce em Tarso, que era o quê? Uma província romana. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ele não foi para Tarso porque ele queria estar em Tarso. O apóstolo Paulo foi perseguido e ele teve que mudar de local. E o próprio Senhor Jesus foi quem levou o apóstolo Paulo para essas regiões, porque o evangelho tinha que chegar a outras pessoas. Olha o que é que diz aqui em Atos 9, Igor, 28 ao 30. Jesus é quem leva, porque ele tinha que sair de Jerusalém. Estava em Jerusalém, depois ele vai para Tarso, para a Cilícia. Por quê? Por causa da perseguição. Olha o que é que diz. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor Jesus. Verso 29. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. É por isso que ele vai para Tarso. Verso 30. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia, dali enviaram para Tarso. Então ele teve que ir para Tarso. Por quê? Por causa da perseguição. A perseguição tinha aumentado. Ele não foi para Tarso porque queria, não, por causa da perseguição. Mas creio eu, quando ele chegou lá, ele pregou o evangelho. Então foi o próprio Senhor que levou Paulo para Tarso por causa da perseguição. Coloque aqui agora Atos 22, do 17 ao 21. Atos 22, olha aqui, a mesma coisa. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Verso 18. E vi o Senhor, e ele me disse, o próprio Jesus é quem leva ele: ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Paulo tinha pregado, mas ele tinha que sair daquela região para pregar o evangelho lá. Verso 19 diz assim: e respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo, açoitando os que criam em ti. Verso 20. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. O apóstolo Paulo era esse. Verso 21. Mas ele me disse, o que é que Jesus disse para ele? Vá, porque eu enviarei para longe aos gentios. O apóstolo Paulo tinha essa missão de pregar aos gentios, para que essa palavra chegasse até a nós. Tudo é um propósito. O apóstolo Paulo sai para os gentios. Aqui ele está na região onde hoje fica a Turquia. Tarso é lá, onde fica a Turquia. Mas depois o apóstolo Paulo vem para a Europa, e o evangelho chega nas Américas e chega no Brasil. Tudo é um propósito, tudo está interligado para que essa palavra chegasse até a igreja hoje. Essa palavra que liberta.
O apóstolo Paulo era um homem que foi levantado para pregar para os gentios, para que essa palavra chegasse até nós. Então, o que é que ele diz no começo desse evangelho aqui, no começo dessa carta aqui? Que Paulo, apóstolo de Cristo, não por homens, não foi o próprio que Jesus que livrou ele. E a gente vê aqui o livramento. Eles iam matar Paulo, Paulo disse: levanta-te, vai aos gentios, porque eu tenho um propósito na tua vida. Deus tem propósito nas nossas vidas, apesar das dificuldades, apesar das labutas, apesar do dia a dia, como ele teve na vida de Paulo. Ele livrou Paulo da morte. Olha o livramento aí, livrou literalmente. Os judeus iam matar Paulo. Ele disse: levanta-te, vá para as regiões onde eu vou te levantar para tu pregar para os gentios. A jornada de Paulo para a Cilícia e para, justamente aqui no versículo 21, Cilícia e Síria, lugares que praticamente ninguém dava nada, lugares inesperados. Por isso, meu irmão, continue firme. Às vezes ninguém está dando nada para pregação. Lá nas congregações, Deus levanta. Nessa região aqui, nesse período aqui, era uma região insignificante e se tornou o berço do Evangelho. Às vezes as pessoas pensam que a região onde você está é insignificante, mas lá pode se tornar o berço do Evangelho. Continue pregando aonde você estiver. Deus sempre tem propósitos. Quando Ele leva você para um lugar, e um propósito é vidas, que vidas sejam alcançadas. E Paulo fez isso, foi um instrumento de Deus. Deus nunca chama apenas para onde nós queremos ir. Não é só assim não, mas é para onde Ele quer agir nas nossas vidas. É para lá que Ele nos leva. Se tiver que tirar daqui e levar para outro lugar, Ele leva. Mas enquanto estiver aqui, sirva, viva para a glória de Deus. Aqui é a sua igreja, aqui é a sua família, é aqui que nós estamos hoje. O propósito de Deus na tua vida hoje é que você estivesse aqui, para que você sirva aqui, para que você seja bem-aventurado aqui, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus aqui, nessa igreja, no meio do teu povo, para que você estenda as tendas e saia, alargue as tendas e chegue aos seus amigos, aos seus familiares. É isso que Deus quer com sua vida. Ele lhe trouxe para cá, não é por acaso. Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito. Paulo, grande apóstolo dos gentios, não iniciou seu ministério nas grandes catedrais, não foi isso, nem nos palácios de Roma, não, mas nas regiões menos notadas, nas regiões insignificantes, como era Síria e Cilícia. Aí às vezes chamam para a gente pregar numa casa e a gente faz um descaso, ou no interior. Não, valorize a oportunidade que Deus te deu e fale, anuncie, fale, não deixe de falar. Foi ali, nos cantos esquecidos, que Paulo se tornou um grande homem de Deus. Se tornou um instrumento de Deus, que mudaria o mundo, mudou a história. A história é antes e depois de Cristo. Depois que o Evangelho chega e avança para os gentios, que quebrou todas as barreiras e quebra, porque esse Evangelho muda o propósito de Deus. Às vezes para nos chamar para lugares que a gente não entende, é porque Ele quer e Ele tem um propósito com a sua vida. E esse propósito, meu irmão, é eternidade de alguma vida. Ele quer justamente isso. Às vezes a gente não entende quando a gente muda de um local de trabalho para outro. É Deus nos forjando, é Deus nos preparando. Tudo isso é a forja de Deus, é a preparação de Deus. A gente não entende. Meu Deus, por que tu me tiraste daqui e me levou lá para... É Deus. É Deus trabalhando, é a forja de Deus. Deus está nos formando, Deus está nos forjando, é a forja de Deus, para que nós possamos servir com integridade, conforme a sua vontade. Deus muitas vezes, meus irmãos, Ele usa o anonimato. Paulo foi para o anonimato. Nesse período ali era o anonimato. Lugares distantes. Vai mostrar que lugares distantes são lugares, não são lugares insignificantes, mas são lugares de obediência. Nós temos que obedecer a Deus.
Paulo não foi por conta própria. A gente viu que foi o próprio Senhor que levou ele para Tarso e para a Cilícia. Foi o próprio Deus. Por isso esse homem obedecia a Deus, porque ele sabia que ele foi conduzido pelos caminhos através do próprio Espírito Santo de Deus. E nós temos que entender e compreender qual o propósito de Deus. O que é que Ele quer com as nossas vidas nesse lugar? Nunca rejeite, meu irmão, o lugar que você está, o ambiente que você está. Nunca rejeite, não. Às vezes pode ser um cenário difícil, mas é nos cenários difíceis, aonde Deus trabalha o impossível, aonde Deus muda cenários, aonde Deus impacta vidas e muda histórias. São justamente nesses cenários aonde a humanidade não dão nada. Não, ali não vai ser nada não. Aí Deus faz o extraordinário dele. É ali mesmo que eu quero. É lá na Serra do Moraes. É lá em cima. É para lá que eu te mando. Lembra de Jonas que quis fugir de Nínive? Deus mandou ele para lá porque ele tinha um propósito grande com todo aquele povo. O maior avivamento que aconteceu na história, Nínive. Deus não quer ir, vai de todo jeito, para que aquela cidade, aquele povo seja impactado. Um povo que cortava nariz, que queimava criança a ídolos. Aí Jonas disse: vou não. Deus vai, quer lá. É para os improváveis que eu vim. Eu vim para os improváveis. Eu vim para as coisas loucas desse mundo. Eu vim para confundir os sábios. Eu vim para isso. Eu vim para os que não são. Deus faz isso. Por isso que um lugar onde parece nada, como a Cilícia e a Síria naquele momento, pode se tornar um lugar de propagação do Evangelho. E isso nós podemos fazer isso no ambiente onde nós estamos hoje, propagar a mensagem. Síria e Cilícia não tinha significância naquele tempo. Insignificante. As regiões não eram os grandes banquetes e palácios, não. Era essas regiões, mas foi para lá que Deus mandou. Levantou Paulo, vai para lá. Deus, ele faz isso. Ele vai nos lugares onde a humanidade pensa que está esquecido. Ele busca os esquecidos. Ele vai lá para que missões aconteçam. Deus usa os lugares esquecidos para forjar pessoas, para mudar pessoas, para fazer algo extraordinário. Aonde você está hoje? Qual o ponto de partida que nós estamos hoje? Aonde nós estivermos, nós temos que impactar através dessa verdade aqui. Gerações foram impactadas, não foi por uma quantidade grande de pessoas, não, mas foi através de homens e mulheres fiéis, que permaneceram fiéis e impactaram. E é isso que nós temos que fazer, permanecer fiéis, aonde nós estivermos. E o ponto de partida é hoje, para a gente fazer uma avaliação. Aonde é que eu tenho que agir? Aonde é que eu tenho que fazer a vontade de Deus? Às vezes é onde ninguém vê. Às vezes é. Deus já plantou a semente e está te levando para lá. São nesses lugares que Deus nos leva. O desenvolvimento do ministério de Paulo foi longe dos holofotes. 3 anos na Arábia passou. Depois Deus leva ele para a Síria e para a região da Cilícia, longe dos holofotes. Muitos pregadores e pastores querem holofotes, não. Paulo queria simplesmente pregar o Evangelho aonde quer que ele estivesse, sem holofotes. Às vezes Deus nos ensina no silêncio. Não é lá no teu quarto de joelho, quando tu ajoelha lá e diz: Senhor, é eu e ti aqui, face a face. Às vezes é no anonimato, só você e ele, face a face, Deus e você. Paulo aprendeu a depender somente de Deus.
somente de Deus, ser direcionado por Deus, ser reconhecido por Deus, não por homens. Porque quando nós queremos ser reconhecido por homens, há um problema. Por isso que vai haver o tempo do silêncio, o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é tempo de crescimento. O oculto de Deus, onde nós estamos lá, face a face com Ele. Ele está trabalhando nas nossas vidas. É o silêncio de Deus. Não é a ausência de Deus, não. O silêncio de Deus é lapidação. Ele está lapidando, Ele está nos forjando. O silêncio de Deus são ajustes na minha e na tua vida. Deus, Ele trabalha pelos meios dEle, meios extraordinários, meus amados. Ele trabalha em nossas vidas, mudando. Trabalhou na vida de Paulo lá, primeiro Arábia, 3 anos, volta, passa em Jerusalém para ser perseguido, depois volta de novo para o deserto. É isso que Deus faz. Deus, Ele trabalha por meio de nós, Ele não se cansa, não se cansa. Paulo pregava o Evangelho, ensinava para edificar outras vidas. Coloque bem aqui, Atos 15, 23, por favor, Igor. Atos 15, 23. Olha o que é que ele diz. Diz assim, mandaram por eles a seguinte carta aos irmãos, tanto aos apóstolos como aos presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Então ele estava lá, e a gente vê que quando já tinha uma comunidade de fé lá, aos irmãos, já tinha um povo lá, e Paulo vai, e aqui já é a segunda volta. O apóstolo Paulo, ele implantava um trabalho, mas ele voltava edificando os trabalhos, meus irmãos. Olha o que é que ele diz aqui no verso 41, hora 15:41. A gente viu que ele passava, e aqui ele continua toda a história. E passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Ele formava, voltava, fortalecia. Essa é a vida do crente. É a vida de discipulado, é a vida de aprendizado, dia a dia. Por isso que crentes, eles morrem. Morrem no sentido espiritual. Porque não perde a salvação, mas eles estão secando espiritualmente, definhando espiritualmente, porque não estão sendo fortalecidos dia a dia, e isso aí deixa o crente fraco, abatido. Paulo nunca quis visibilidade, não. Ele nunca quis visibilidade no seu ministério, não. Ele simplesmente era um homem fiel. Sirva a Deus com zelo, com fidelidade. Não se preocupe, nem no seu ambiente de trabalho, nem na sua igreja, nem em qualquer outro lugar, com os aplausos. Porque aqueles mesmos que estavam aplaudindo Jesus, colocando as palmeiras, hosana nas maiores alturas, eram os depois que estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Cuidado com os aplausos. Os aplausos, às vezes, é mera formalidade ou bajulação. Nós temos que ter cuidado com isso aqui. Deus, Ele transforma a vida de Paulo. E a gente vê que Paulo recebe, ele mesmo diz, que estava caminhando para receber a sua coroa. A gente vai ver que nessa caminhada, a nossa vida tem que impactar outras pessoas. Deus prepara Paulo. A gente vê 3 anos na Arábia, no deserto. Depois ele vai para as regiões do deserto novamente, para que depois uma multidão fosse alcançada. O maior evangelista de todos os tempos. Extraordinário, não tem igual. E esse impacto é o que? Duradouro. Chegou até Araripina. Por isso que nós temos que continuar sendo fiéis a Deus, porque a nossa hora vai chegar, e Deus, Ele honra quem tem honra.
Isso no tempo dele, na hora dele, quando ele quer. A gente viu que nenhuma das promessas dele vão falhar. Por isso nós temos que continuar nosso ministério. Cada um tem um ministério aqui. Nosso ministério. E fazer a vontade de Deus. Viver conforme a vontade de Deus. Não é difícil, não. E Paulo foi um homem completamente usado. É interessante que Jesus, ele só começa o seu ministério 30 anos. 30 anos. Mas ele serviu com excelência 3 anos, impactando o mundo. Com excelência. Por isso que nós temos que crescer com Deus no secreto. É você e Deus, face a face com Deus. Nunca é no público, não. Nunca é. Quem cresce no secreto de Deus jamais vai ser ignorado, jamais vai ser envergonhado diante dele, nunca. Deus, ele não se envergonha dos seus filhos de forma nenhuma. Por isso que nós temos que fazer a nossa parte. O que é que a gente percebe também quando Paulo ele vai para a região da Cilícia e da Síria, que o evangelho ele tem que impactar. O propósito do evangelho é o quê? Global. O globo do mundo todo, no mundo todo. Sai dos muros de Jerusalém, vai para Antioquia, Derbe, Listra, Icônio e chega à Síria para depois chegar onde nós estamos hoje. O evangelho é esse evangelho, que é poder de Deus. Ele quebra as fronteiras, ele quebra os muros, ele entra em todas as localidades. Por isso que nós temos que fazer o nosso papel aqui. Lugares que às vezes as pessoas pensam que não, é periférico, não importa. Não importa o local. Esse evangelho chega a todos os locais. E a intenção dele é impactar globalmente todo o globo, em todos os lugares. O evangelho sem fronteiras, não tem fronteiras, não. Ele quebra as fronteiras, porque ele é poder de Deus para a salvação. Ele chega aos gentios, começa com os judeus, mas Deus sempre teve um propósito com os gentios. O propósito de Deus é isso. Por isso que Paulo estava justamente posicionado estrategicamente. Tudo é propósito. E depois se tornou o campo de batalha, justamente da igreja, essa região aí, o berço do evangelho, o campo missionário de Paulo. É isso que nós temos que fazer. Às vezes começa pequeno, aquilo que Jesus disse, o grão de mostarda. O grão de mostarda, ninguém nem vê o grão de mostarda. Por isso que nós temos que perseverar aonde Deus te coloca, aonde Deus te plantou. Aonde foi que Deus te plantou? Aonde Deus te plantou, essa semente tem que germinar, tem que dar frutos. Luz às nações, luz às nações, aonde quer que estejamos. Nós não mudamos, não. Nós somos discípulos, nós somos formados e forjados por Cristo. Por isso que Paulo discipulou mais e mais pessoas. Ele andava com pessoas, Timóteo, Silas. O ministério de Paulo nunca foi um palco para apresentações, não. Nunca foi um palco para... Não, era um ministério. Tinha uma função o seu ministério, servir, formar discípulos. Nós temos que fazer isso. Formar discípulos, seguidores de Cristo. Nós temos que investir em pessoas. Investir em pessoas. Aquelas pessoas que a gente vê, que olhe para ela, invista tempo, discipulado, para que essas pessoas possam ser alcançadas também. Alcançadas. Nós temos que investir. E isso através do evangelho. Paulo investiu, Silas, Timóteo, várias pessoas. Nós temos que investir hoje, para que amanhã essa semente possa frutificar. Nós vamos passar, nós temos que deixar uma nova geração aqui. Não podemos fazer como a geração que entrou
na terra prometida, não formaram uma liderança nova, o povo se perdeu. Nós temos que formar novos discípulos. Esse é o nosso papel, para que a igreja seja fortalecida em Cristo. Paulo passou pela Síria, passou pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. A gente viu lá em Atos. Então Paulo voltava, fortalecia, discipulava, preparava novas pessoas para quê? Paulo foi, o evangelho continua. Paulo foi, Pedro foi, o evangelho continua. Hoje nós falamos deles, mas através de tudo do que Cristo fez por eles. Paulo foi, Pedro foi, os outros foram. Mas o impacto desses homens é o quê? Duradouro. Continua até hoje. Olha o que nós falamos dele aqui. Falando dele hoje. O impacto duradouro. Por isso que o serviço hoje vai impactar o amanhã, trazendo mais pessoas. Nós temos que formar pessoas, colunas. A igreja do amanhã, a igreja do hoje nós formamos, através da igreja do hoje nós formamos a igreja do amanhã, com a pregação do evangelho. Foi isso que Martinho Lutero fez. A primeira coisa que ele fez foi reformar o seu coração, para depois reformar a igreja. A igreja sendo reformada, fortalecida, voltando às raízes bíblicas. As raízes, nós temos que voltar às raízes. Uma igreja saudável, a pregação da palavra, uma igreja com integridade. A jornada de Paulo foi essa, uma jornada de integridade, sem desvios de conduta e de caráter. Mas ele continuou firme. E se alguém cair, o cair é do homem. Deus levanta e coloca de pé. Nós temos que ter estratégias, que Deus possa nos dar estratégia. E para isso nós temos que servir com fidelidade. Aonde quer que Deus, aonde for, aonde Deus te colocou. Cresça, meu amado irmão e minha amada irmã, no silêncio. Ame profundamente. Pregue com ousadia. Porque Paulo levou, Cristo levou Paulo para a Síria, para fora de Jerusalém, para que esse evangelho pudesse ser pregado e Paulo pudesse ser moldado. É o molde de Deus, a moldura de Cristo em nossas vidas. E é isso que Deus quer com as nossas vidas, trazer mudança, trazer reparação. Ele está forjando a nossa vida e o nosso caráter. Amém, igreja? Que Deus possa nos sustentar, nos conduzir, nos orientar. Tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós estamos encerrando. Falta 5 minutos, é o tempo de uma pergunta. Se não, nós vamos orar e vamos para casa. Lucas não veio hoje, né? Nosso amado está viajando de madrugada. Ele tinha uma daquelas para perguntar. Pois vamos orar em nome de Jesus. Curvemos nossas cabeças, para que nós possamos ir para os nossos lares em nome de Jesus. E louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Deus, gratos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Ó Deus, porque Tu estás, ó Deus, forjando o nosso caráter. Ó Deus, como Tu forjou vários homens, ó Deus, conforme a Tua palavra que está nas Tuas Escrituras. E nós sabemos, ó Deus, que tudo isso é uma preparação para algo maior e melhor que está no porvir. Mas que o Senhor possa nos sustentar, nos dar espírito de ousadia, ó Deus, para que nós possamos pregar o Evangelho genuíno. Ser homens e mulheres, ó Deus, que possam continuar nessa verdade, a verdade que liberta, a verdade, ó Deus, que nos transforma. Ó Deus, que o Senhor continue cuidando, ó Deus, da Tua igreja, daqueles que nos visitam, dos congregados, ó Deus. Que o Senhor continue fazendo uma grande obra no meio do Teu povo. Ó Deus, avivando o Teu povo no meio do tempo. Ó Deus, para que nós não venhamos, ó Deus, a desfalecer nessa caminhada. Fortalece-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Nos conduz, ó Deus, em segurança para os nossos lares. Esta é nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Deus nos abençoe, meus irmãos.